Bom, estou iniciando então mais um episódio do Pensar com os Antigos e hoje tenho a honra de conversar com a Luísa Buarque, professora do Departamento de Filosofia da PUC, Rio, e é um grande prazer. Obrigada por você ter aceito o convite. Aí eu sei que, né, momento tenso para a gente de final de período, muita coisa a fazer, e você gentilmente. Eu que agradeço, Cris. Então, assim, eu queria começar te perguntando como foi esse seu despertar para a filosofia antiga. Legal, obrigada. Bom, obrigada de novo por ter me chamado. É sempre um prazer poder conversar com você. E o projeto parece muito bacana. É bom que a gente está agora, né, expandindo um pouco nossos horizontes e fazendo outras coisas, né? Conversas, entrevistas, podcasts. Eu gosto tanto de ouvir, de ver os outros, então é legal poder estar aqui também. Obrigada. Bom, a minha história com a filosofia antiga começou... com a filosofia, de uma maneira geral, né, começou bem cedo, na escola ainda, porque eu tive a enorme sorte de ser aluna do professor Luiz Felipe Belintani Ribeiro, com 14 anos. Ele era super jovem também, mestrando, e começou a dar aula lá na escola onde eu estudava, né, no SEAT. E é isso, foi um encantamento, assim. Não, E isso claro, é muita sorte, é muita sorte. Eu ouvi seu podcast lá na Arcai, e você contou, né, que foi aluna dele. Nossa, eu fiquei, assim, achando aquilo incrível. Sua iniciação não podia ter sido melhor. Não podia. E eu estou muito feliz de falar isso hoje, porque há menos de 2 semanas atrás, o professor Luiz Felipe passou pelo seu memorial, né, de titularidade, ele se tornou professor titular da UF, e eu vi a transmissão pelo YouTube, e ele falou muito do percurso dele próprio, de escola, e depois de como professor, e todas as pessoas que ele formou, né, tem um séquito aí de professores e professoras universitários hoje que também foram... alunas e alunos do Felipe quando eram adolescentes nessa mesma escola. Então foi um momento muito especial, eu me considero assim, mudou completamente a minha vida e eu já gostei de cara, assim, foi muito impressionante como ele é muito eloquente, bom professor, né? E aqueles assuntos meio misteriosos me seduziam, sabe? E claro que na época eu não tinha consciência disso, mas ele dava uma ênfase grande na filosofia antiga por estar cursando um mestrado em antiga, né, na ocasião. Então, a gente aprendia Parmênides, né, falou lá dos pré-socráticos, eu tenho os meus caderninhos até hoje, com uma letra horrorosa e aquelas anotações e redações, enfim, foi muito bom. E depois eu tive também outros excelentes professores, né, ao longo do ensino médio, Rodrigo Dantas, que se tornou professor da UNB depois, o próprio Fernando Santoro, que no doutorado veio a ser meu orientador. A gente fazia grupo de estudo de grego, fazia grupo de estudo para ler o Sofista do Platão na casa dos professores. Foi um momento muito, muito interessante, eu mergulhei bastante de cabeça. Apesar disso, não fui fazer filosofia no primeiro momento, não fiz vestibular para filosofia, fui fazer para arquitetura. Cheguei lá no fundão, me senti um peixe fora da água, era péssima naquilo tudo, e no fim do ano, ainda tive paciência para terminar o ano, no fim do ano, pedi uma mudança de curso e fui para o IFIX. E agora, eu não tinha engraçado, uma coisa assim importante, eu acho, de dizer, ao longo da minha graduação inteira, e mesmo do meu mestrado, eu não tinha muita clareza de que eu queria fazer filosofia antiga, não. Eu era bastante eclética, digamos assim. Fiz muitos cursos de lógica com o professor Luiz Carlos, adorava filosofia moderna, fui aluna da professora Ethel, da professora Lia, na época estava atuando lá bem novinha ainda, e contemporânea, gostava também, né? Estudei muito com o Roberto Machado, fiz PIBIC 2 anos com ele que orientou a minha monografia, embora eu já tentasse puxar uma coisa Nietzsche e Platão, já tinha muito esse diálogo, mas que eu acho que era um traço muito forte do IFIX naquela época, nos anos 90, né, de
de ter muito trânsito entre filosofia, né, contemporânea e os antigos, né, enfim, dos professores não ficarem necessariamente restritos a uma única época, mas é isso, assim, foram momentos incríveis e eu tinha muita dúvida de o que eu queria seguir, o que eu queria pesquisar, mas a sério, era torturante para mim ter que escolher e ter que abrir mão de outras coisas que eu gostava, né? Mas foi necessário, teve um determinado momento que eu tive que falar, não, então... E aí eu optei pela antiga, eu acho que já com essa influência forte do Luiz Felipe e de tantos outros professores e colegas. E foi isso, assim, na verdade não foi bastante convencional, em certo sentido, né? Uma coisa a qual eu fui introduzida na escola e segui, fiz a faculdade mais ou menos, tive as minhas crises, abandonei num determinado momento no mestrado, falei, nunca vou poder ser professora, não tenho coragem de falar em público, mas depois fui resgatando, tomando coragem e seguindo. É bacana você falar isso, né? Porque com certeza, assim, acho que muitos jovens que fazem filosofia hoje, né? Assim, o destino majoritário, obviamente, é lecionar, né? Sim. E imagino que que existam muitos jovens que tenham, né, exatamente essa angústia, né, de achar que não vai dar conta de dar aula, né? Eu diria, assim, com muita ênfase para essas pessoas que dar aula é uma coisa que se aprende, sabe? Porque às vezes a gente vê aquele professor, como o Luiz Felipe, né? Alguém que tem aquele dom, que tem uma eloquência, e a gente acha que tem que ser assim. E não, existem muitas maneiras de dar aula e existe treino, existe exercício, é que nem horas de voo, né? Você tem que ficar lá, tem que tomar coragem, dar a cara a tapa, fazer mal, errar, para ir melhorando, né? Eu acho que depois de tantos anos eu posso dizer que eu pelo menos melhorei, se eu for comparar comigo mesmo. E hoje em dia tenho maior prazer em dar aula, tenho confiança, tenho tranquilidade. Então eu acho que é muito importante insistir mesmo, né? Se a gente gosta. E para mim nunca foi uma coisa assim tranquila, é isso, a minha vida é isso e é a única. Não, eu sempre tive muitos conflitos. Será que é isso? Será que é aquilo? Tenta um pouco disso, tenta um pouco daquilo. E mesmo assim é muito bom, né? Para a gente não ficar achando que tem que ser, né? Sei lá, abençoada pela estrela do talento, do não sei o quê, e da certeza, nada disso. Com certeza. Não, bacana. E nesse tempo todo aí, né, sei que já são muitos anos, mas o que você gostaria de ressaltar aí do que você já pesquisou, do interesse que você já teve nesse tempo aí de pesquisando, né, na filosofia antiga? Olha, tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que foram muito importantes no meu percurso. A primeira coisa foi um momento de virada depois do meu doutorado, né? Eu tive um doutorado que eu considero tranquilo. O meu mestrado foi muito mais conflituoso, muito difícil, demorei muitos anos para terminar, achei que não ia terminar. O meu doutorado foi razoavelmente tranquilo, eu tive um projeto que, claro, diminuiu, porque a gente sempre entra com um projeto enorme e acha que vai dar conta e não dá. Ele diminuiu, mas ele não mudou, e ele foi, não foi um processo difícil, mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava um aprofundamento. É como se eu estivesse só começando quando eu ganhei aquele título, né? E aí eu fui fazer, logo em seguida, né? Não estava assim com emprego, não, eu estava arrumando umas coisas aqui e acolá, e surgiu a chance de fazer um pós-doutorado bem cedo, bem em seguida, mais ou menos um ano depois da minha defesa, um ano e meio. E foi o momento em que eu me aprofundei no estudo do Crátilo de Platão, né? Que é um diálogo esquisito, que às vezes causa até uma certa repulsa, né? Uma coisa estranha dessa, e ele me abriu muitas portas, porque a partir do Crátilo eu acho que abri dois ramos de estudos que me acompanharam por muito tempo, que na verdade me acompanham até hoje, que foi, de um lado, a filosofia da linguagem platônica, em especial, mas da antiguidade, porque eu fui expandindo, né, tendo que voltar para trás e ver o que é que se pode chamar, né, com algumas aspas, de filosofia da linguagem pré-platônica e depois aristotélica. Uma área que eu gosto de estudar bastante. Eu ainda tenho muito caminho a andar, pretendo ainda continuar pesquisando, agora está um pouco parado, mas
eu continuei explorando, né? E um outro caminho um pouco mais esquisito e bem insuspeitado, que é o estudo da comédia, né? A partir do Crátilo, daquela estranheza de tom, e, né, muitos especialistas no Crátilo diziam que tem uma coisa meio que não é para ser levada a sério, tem um humor ali, mas o que é isso? Durante um tempo, inclusive, foi um diálogo considerado apócrifo, né? Platão não podia ser responsável por aquela besteirada toda, né? Aquelas etimologias fantasiosas, mas também o tom bem-humorado, meio cômico. E aí eu comecei a estudar Aristófanes por causa disso, e aí eu estudo até hoje. Eventualmente, estudo mais Aristófanes do que Platão. Tem horas que esse ano, por exemplo, fiquei estudando Lisístrata muito, né? Já estudei muitas nuvens, publiquei bastante sobre... No início eu publicava Platão e Aristófanes, depois eu larguei o Platão e fiz uma trilha aí na comédia grega. Tem um aluno, um ex-aluno, né, um ex-doutorando que já é doutor e está se tornando professor agora, que também seguiu esse caminho do riso, da comédia. Então, acho que virou uma marca importante do meu trabalho. E eu gosto muito disso, gosto muito. Tenho também vontade de ainda trabalhar bastante com isso, com comédia grega e não só, né, com várias formas de riso, não só também o riso teatral, né, mas o riso em geral. Acho que tem muito caminho para ser explorado ainda por aí. Então, são duas vertentes que começaram, na verdade, no meu pós-doc. Claro que o diálogo crátilo estava no meu doutorado, mas o foco no doutorado era mímesis. Então, eu abandonei a mímesis e fiquei com esse diálogo, e a partir daí abri essas duas vertentes de pesquisa que me acompanham até hoje, que eu gosto muito. Aí escrevi um livrinho sobre o crátilo, que se chama As Armas Cômicas, os interlocutores de Platão no Crátilo, e publiquei também alguns artigos nesses dois assuntos. Eu me interesso bastante, sabe, Luiz? Acho que eu já comentei isso com você em algum momento. Na sua pesquisa, né, eu acho muito diferente, muito criativa, e me identifico e me interesso com pesquisas assim, né? Talvez um pouco pelo meu próprio percurso também, que eu comecei pelo mito, né, grego. Estudei longamente, assim, por muito tempo, a poética, né, antiga, e sempre me sentia um pouco à margem da filosofia por conta disso, né? Enfim, acho que eu mesma não me sentia, mas eu sentia que os outros me colocavam um pouco à margem da filosofia por não estudar talvez os grandes clássicos, né? Digamos assim, do período antigo. Né? E depois eu fui estudar os pré-socráticos, né? Então, assim, sempre me senti um pouco assim, meio deslocada, ou sentia que me colocavam num lugar assim meio deslocado. Como é que é isso para você? Você sente isso também? Cris, eu não sinto muito isso, então eu não me importo. Na verdade, eu acho que andar pelas margens é divertido, é bom. E nunca me aconteceu de alguém falar que mas isso não é filosofia, o que você. Agora, de fato, Aristófanes não é filosofia no sentido estrito e pequenininho e circunscrito da coisa. Você não vai encontrar, mas eu acho que que ele pode ser lido, né, de forma filosófica, mas também eu não me importo muito com isso, porque eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de estudos literários. Então, se eu conseguir fazer um texto sobre Aristófanes que tenha um pouco mais essa cara, é um pouco fácil falar isso que eu estou falando quando você já está dentro de um departamento, quando você já está com uma, digamos, uma posição consolidada, assim, está com emprego, basicamente, e você ganha uma certa liberdade para fazer essas coisas, né? Então, eu acho que, no fundo, tem muito a ver com isso, assim. Eu estou num departamento muito bom, muito tranquilo, muito aberto. Ninguém aqui fica dizendo se é ou se não é filosofia, e se for me dizer, muitas vezes eu vou concordar, eu vou dizer assim, não é, mas é bom, é legal. Eu acho que eu gosto, né? O que eu gosto. E, claro, né, nas aulas, a gente tem sempre essas duas
esses dois campos de atuação, né? Um campo de pesquisa mais voltado para, enfim, conversar com os pares, fazer publicação, todas essas coisas, e o campo da sala de aula. E aí, na sala de aula, eu vou fazer o que tiver que ser feito em cada curso. A ementa, eu não fujo muito. Na sala de aula eu não fujo muito da ementa tradicional. Eu vou pegar a metafísica de Aristóteles, eu vou pegar, sei lá, um coração metafísico, se for uma disciplina obrigatória que preveja isso. Eu não tenho muito problema em fazer isso, eu gosto. Eu não sou uma pesquisadora em Aristóteles, assim, não está no centro, não está no foco das minhas atenções como pesquisadora. Eu não tenho nenhuma ambição de escrever uma coisa interessante ou diferente sobre Aristóteles. Eu falei Aristóteles? Falou. Eu, às vezes, falo errado. Então, não tenho, mas eu gosto de ensinar Aristóteles. Eu gosto de pegar trechos de textos, eu acho interessante, eu gosto de falar sobre. Então, eu fico tentando compensar uma coisa com a outra, assim, sabe? Mas sem muita preocupação na pesquisa, sem muita preocupação em me perguntar se é ou não filosofia, porque existem tantas compreensões de filosofia, existem tantas organizações institucionais diferentes, né? Já me falaram que no mundo anglo-saxônico, isso que a gente faz não estaria no departamento de filosofia, e sim no departamento de classics, né? E eu acho que até certo ponto é justo, porque o departamento de classics deve ser super interdisciplinar. Eu acho legal isso, né? Deve ter gente de história, deve ter gente deve ter, né, de gente da literatura, deve ter filólogos. E é legal, é bom para a gente, né, estudar filosofia em companhia dessas pessoas. Eu tive uma experiência na Clássica, né, que é a revista da SBEC, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, com uma trupe maravilhosa, professora Tatiana Ribeiro, professora Charlene Miotti, professora Alice Haddad, né, a gente fez um quarteto, ficou cuidando da revista há um tempo. Elas ainda estão atuando lá, né? Eu que terminei o meu mandato e saí depois de 3 anos, mas foi muito interessante a experiência de trabalhar na Clássica, porque eu era editora-chefe durante um período e eu tinha que ler, né, milhões de textos de todas as áreas, olha, arqueologia, história antiga, tudo, e fui conhecendo também, mesmo que por e-mail apenas, né? Mas fui entrando em contato, né, e conhecendo os trabalhos das pessoas brasileiras de tantas áreas complementares à nossa, e percebi como que é fundamental essa interdisciplinaridade para a gente. Então, se me disserem, agora o departamento seu vai ser de Classics, não tem problema, pelo menos tem um departamento, né? Então, acho que é isso, assim, só para dizer que existem muitas compreensões do que é filosofia. Se a gente ficar se preocupando muito com isso, fica chato, né? Assim, parece que tem que, né, ter uma credencial, sei lá. Acho que não importa muito, desde que a gente faça o trabalho com seriedade, com interesse, com tudo isso, né? Tá bom. Então, já que você já puxou esse assunto, né? Eu tinha comentado. A margem. Daqui a pouco a gente volta para a margem. Muitos alunos, né, têm feito esse questionamento agora em relação ao que é filosofia, né, a compreensão, uma certa indagação em relação à ausência de outros pensamentos, né, que não sejam europeus, né, na grade dos cursos, né, do curso de filosofia. Então, queria ouvir um pouco mais você falar sobre isso, né? Sobre o que você pensa, o que é a filosofia, enfim. O que você pode falar sobre esse tema mais? Sobre o que é filosofia, eu acho muito difícil falar, justamente porque eu tenho uma concepção bastante ampla, tão ampla que eu não saberia definir e dizer o que é, né? Então, eu sei que existe essa vertente daquelas pessoas que consideram filosofia é uma palavra de uma língua específica que tem história, né? Que tem certidão de nascimento, digamos assim. Acho que o Cordeiro fala isso no livro Invenção da Filosofia. Então, existe esse tipo de argumentação, esse tipo de raciocínio, mas eu já tenho a tendência a achar que não necessariamente é assim, porque
claro que essa palavra dessa língua tem uma história, mas isso não significa que em outras línguas, em outras tradições, não haja coisas, né, tipos de pensamento muito similares a esse, né? Então, sei lá, eu vou falar um exemplo completamente banal, né? Matemática, mas em outras línguas os nomes são completamente diferentes, tem outras datas de nascimento, outras histórias, outros sei lá o quê, mas a gente pode dizer que é uma coisa similar, não idêntica, porque nada nunca é idêntico, mas é possível haver uma tradução, né? E uma tradução significa um transporte, né, de um contexto para outro contexto, que não é um espelhamento, uma identidade, né? Nunca é a mesma coisa, porque tudo tem uma marca, né, ali contextual, cultural, social, histórica, etc., mas que tem uma similaridade tamanha que a gente pode dizer que isso é tradução daquilo. Então, eu acredito que em outras tradições muito diferentes da grega, e algumas, inclusive, muito anteriores à grega, existem filosofias, existem outros tipos de filosofia, só não tem esse nome, porque as línguas são outras. Então, claro que para isso a gente precisa de uma compreensão razoavelmente ampla de filosofia, mas eu vou até fazer uma ligação com o que eu estava falando antes do departamento de Classics. Eu acho que, a rigor, se a gente quiser fazer uma definição de filosofia bem restrita, bem pequenininha, muito precisa, né, de uma determinada ordem, pegar lá 2, 3 critérios e falar, é filosofia o que se encaixa e o que cumpre esses pré-requisitos e o que não cumpre não é, a gente pode fazer isso, mas eu tenho certeza que o que nós duas e tantas outras pessoas estudamos, filosofia antiga, não ia cumprir esses pré-requisitos. Então, pode ter nascido lá, pode ser uma palavra que o Platão utilizava, que o Aristóteles utilizava, mas a filosofia que eles fizeram, especialmente Platão, eu posso ter certeza do que eu estou falando, não passaria, não seria aceita, pelo menos os diálogos, tal como eles foram. Tudo bem, se ele tinha uma filosofia oral lá na academia, mas os diálogos que nos chegaram, eu acho que eles não atenderiam aos critérios muito restritos de filosofia, entende? E é por isso que muita gente põe a filosofia lá antiga no departamento de classe, porque não é filosofia. Mas isso significa que o argumento da palavra, da certidão de nascimento a partir do nascimento da palavra, não é um argumento suficientemente forte. Quer dizer, eu acho que ele tem sua razão de ser, não estou diminuindo, não estou me desfazendo dele. Mas, embora ele tenha sua razão de ser, eu acho que ele, para mim, não é suficientemente convincente, porque, né, a mesma palavra tem uma história milenar, os seus significados já mudaram tanto que, eventualmente, segundo uma concepção contemporânea muito restrita, aquilo que aconteceu lá no começo não seria ainda, né, a mesma coisa. Então, posto isso, eu acredito que eu prefiro, né, por diversas razões, inclusive por razões até políticas mesmo, né, eu prefiro ter uma concepção ampla o suficiente de filosofia, de tal maneira que a filosofia grega entre, e também filosofias não europeias de uma maneira geral, porque eu acho que onde há humanidade, há filosofia, né? Então, ou seja, eu estou pensando num pensamento de cunho especulativo, que se pergunta sobre as questões, né, mais amplas do universo, da natureza, dos seres humanos, dos animais, né? E eu acho que se a gente tem uma compreensão bastante ampla, a gente pode abraçar, né, com esse guarda-chuva, todas as tradições de pensamento humano, entende? Que tenham tido uma história consolidada de diálogos, de trocas, de pessoas, né, se falando e construindo respostas, perguntas, mitos, eventualmente. Acho que tem muita filosofia nos mitos, né? Eu gosto de estudar Platão por isso também. Então, não sei, estou me perdendo um pouco. A sua pergunta foi sobre o que... Não, acho que você já respondeu, né? Acho que essa compreensão também torna o estudo muito mais rico, né? O pensamento muito mais rico, né? Me parece que quando a gente fecha num determinado, né, conceito, não é isso, né?
a gente deixa de lado uma riqueza, né, gigantesca de pensamento, né? Um pouco isso que você falou, né? A humanidade, desde que a humanidade faz filosofia, né? Então, se a gente restringe um determinado conceito, a gente acaba por talvez empobrecer o pensamento um pouco, né? Se fechar num determinado, sei lá, campo, né? E não dialogar com o resto, né? E acho que é um pouco isso que você falou também desse departamento maior que engloba tudo, né? Que para a gente é fundamental esse diálogo com outras áreas, né? Pelo menos assim. Uma definição, eu entendo que uma definição muito precisa, ela tem algumas vantagens, né? Ela pode ter algumas vantagens, ser uma definição precisa, isso, né? Isso é outra coisa. Você pode também fazer uma definição precisa e não diminuir outras vertentes. Você pode multiplicar as suas categorias. Mas aí a gente tem um problema institucional muito grande, que é assim, que lugar institucional vai existir para essas outras categorias, né? Então, eu acho que é estrategicamente mais vantajoso a gente alargar a nossa compreensão de filosofia e dar espaço para tudo isso nos departamentos já existentes, né? A gente não vai querer agora criar um departamento para cá, né? Departamento de mito, departamento de... vai ficar mais complicado do que fazer o contrário, do que... Então, só para dizer que assim, eu não acho que todo mundo que restringe a definição está necessariamente desprezando ou se desfazendo das outras modalidades. A pessoa pode dizer assim, não é filosofia, mas é uma outra modalidade de pensamento importante, rica, que devia se chamar X, e a pessoa pode... É uma discussão. Sim, mas eu acho que, institucionalmente falando, não é interessante, porque todas essas outras vertentes já ficaram até hoje de fora, né, Cris? Já estão até hoje de fora. Então, acho que o nosso trabalho é enriquecer nesse sentido. Então, a gente está aqui no Departamento de Filosofia da PUC terminando de bolar uma reforma curricular que deve ser implementada talvez no segundo semestre do ano que vem, acho que é bem provável. E é isso, a gente está abrindo todas, enfim, na medida do possível, temos sempre um problema, né, de quantidade de professores para dar conta do que é preciso dar, mas estamos abrindo outras disciplinas que não existiam até agora e que são muito demandadas, são requisitadas e são muito importantes. A gente acho que enriquece de fato o nosso pensamento, conhecê-las. Pensamento oriental, filosofia africana, pensamento ameríndio, são disciplinas que a gente vai abrir a partir de 2022.2 ou, na pior das hipóteses, de 2023.1, porque o percurso burocrático de uma reforma curricular é longo, mas ela está pronta e ela prevê todas algumas, pelo menos as mais importantes, atualmente, né, as tidas como mais importantes dessas disciplinas. Bacana, bacana. E agora eu quero voltar, então, para a margem. Você falou, né, do seu percurso pela tragédia aí, Aristófanes. Então, eu queria saber um pouco mais. Eu acho que essa é a sua pesquisa atual, né, pelo que eu entendi. E eu queria saber um pouco mais de como é que é essa sua pesquisa pela tragédia, esse seu percurso aí. O que pela você comédia, tem? Pela comédia. Oh, pela comédia. Pela comédia. Na verdade, eu não estou num momento de pesquisa muito organizado, para ser bem sincera, assim, dizer, olha, eu estou há um tempo pesquisando isso. Eu saí em 2019 para um pós-doc e a pandemia veio no meu último terço do período de pós-doc, eu não consegui terminar o que eu estava fazendo, mas eu tinha começado a fazer outra coisa. Eu estou num momento um pouco desorganizado. Eu também peguei o cargo de coordenadora da graduação com essa reforma, então eu confesso que ano passado, né, desde que a pandemia começou, a minha pesquisa começou a ficar um pouco desorganizada e começou a responder a algumas demandas mais pontuais, né? Mas isso também acabou sendo muito feliz, assim, sendo um processo muito feliz, porque de acordo com algumas
alguns convites que chegavam, eu fui canalizando a minha pesquisa. Foi um pouco ao contrário, né? Não fui propondo coisas, mas fui aceitando desafios. E o mais recente deles foi um trabalho com a Lisístrata, de Aristófanes, né? Foi um trabalho que começou com um desafio convite do professor João Constâncio, quando eu ainda estava lá em Portugal. Ele é um professor da Universidade Nova, que é uma pessoa assim cultíssima, e ele estuda Nietzsche, ele é nietzscheano, leciona Nietzsche, faz parte do grupo, etc. Schopenhauer, Nietzsche, não sei o quê, mas ele traduz grego, conhece tudo de Platão, conhece tudo de Aristófanes. Então a gente encontrou, teve um encontro de interesses, né? Muito bacana. E ele falou: olha, eu há anos, muitos anos, mais de 10 anos, comecei uma tradução da Lisístrata, larguei por razões de trabalho e retomei, estou terminando. Vamos escrever uma introdução. E eu falei: olha, eu estudei já muito Aristófanes, mas Lisístrata é uma peça que eu conheço de ler, não me aprofundei. Me dá um tempo, mas vamos. E aí comecei a estudar, e aí fui lendo todas as traduções disponíveis, que são incríveis, né? E vou até fazer uma divulgaçãozinha aqui, fiz esse semestre, pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, um podcast com 3 entrevistas com tradutoras da Lisístrata para o português. A professora Maria de Fátima Souza e Silva, que é da Universidade de Coimbra, que é uma grande estudiosa de Aristófanes e já traduziu quase todas as comédias aristofânicas. Depois a professora Adriane Duarte, da USP, nossa queridíssima mestra colega, né? Também tradutora, estudiosa de teatro grego, né? Porque ela também tem um trabalho importante sobre tragédia, mas sobre comédia muito. O trabalho da professora Adriane foi o primeiro que eu conheci em Aristófanes. Foi nessa época que eu estava estudando Crátilo, eu falei: tem que entender o que é essa comédia grega, e foi através da Adriane que eu entrei nesse mundo, então também foi uma honra para mim poder entrevistá-la. E a terceira entrevista com a nossa presidenta da SBEC, a professora Ana Maria César Pompeu, que também tem um trabalho incrível com Aristófanes, não só de tradução e de interpretação, de estudo, mas também de traduções ousadas para o cearenseis, né? Ela tem um trabalho muito bacana. Então, foi uma experiência muito feliz. Eu fiz essas 3 entrevistas, são separadas, são as mesmas perguntas para cada uma, mas são 3 entrevistas separadas, elas estão disponíveis no canal do YouTube da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Li tudo que eu podia e, enfim, tô finalizando agora, né? Vou publicar uma coisinha em breve e finalizando esse trabalho da introdução com o professor João Constâncio. Então acabou virando uma história muito mais longa do que eu imaginava, que já tem 1 ano e meio e ainda vai durar um tempo. E, claro, para estudar Lisístrata, aí uma peça puxa a outra, né? Aristófanes tem temas transversais, tem coisas que se repetem. Então, a Lisístrata puxa o Acarnenses, que é a mais antiga, e puxa a Assembleia de Mulheres, que foi escrita 20 anos depois, e puxa as Tesmoforiantes, que foi escrita no mesmo e montada no mesmo ano. Enfim, comecei a mergulhar, voltei, né, na verdade, a mergulhar bastante na obra de Aristófanes e estou nesse processo ainda. Mas também estou atuando bastante no projeto que é da Bárbara Cassan, que é o Dicionário dos Intraduzíveis, né? Que eu, junto com o professor Fernando Santoro, coordeno, ele faz a coordenação geral, mas agora trabalhamos juntos na coordenação geral. A gente já publicou o primeiro volume em 2018 e no ano que vem vai sair o segundo volume. É um projeto... O dicionário original, né, o francês, ele parece aquele Aurélio grande, assim, ele é uma coisa enorme, e a gente vai publicar aqui em 4 volumes. Então, o segundo sai no ano que vem, e aí eu espero que a gente consiga, porque com a pandemia acabou que o intervalo entre o primeiro volume e o segundo ficou um pouco longo. Então, agora a gente quer emplacar 22, 23 e 24, né? Segundo, terceiro e quarto volumes, para ter depois a caixinha bonitinha com o dicionário dos intraduzíveis completo. É um trabalho muito interessante, porque não se trata só de um trabalho de tradução, né? Existe toda uma filosofia da tradução e uma filosofia, no sentido amplo, envolvida nesse projeto da Bárbara Cassan, né? Ela tem uma definição de intraduzível que é
Não é o que não se traduz, o que não pode ser traduzido. O intraduzível é o que nunca para de ser traduzido, né? É aquilo que a gente traduz de diversas maneiras, fica sempre faltando alguma coisa, mas nesse processo de tradução há uma criação se dá também, né? Há uma inventividade, novos conceitos nascem. Então são termos filosóficos, né? Não é intraduzível de qualquer ordem, né? São intraduzíveis filosóficos, sempre filosófico no sentido amplo, né? Então na verdade, tem um pouquinho de todas as ciências humanas. E o volume 2 ele vai contemplar as áreas de direito e de ética e política. As professoras Monique Guedes e Carla Rodrigues estão envolvidas também na coordenação dessas duas áreas. E, além de traduzir, a gente complementa, né? A gente cria verbetes novos, a gente acrescenta novidades aos que já existem. Então, é um trabalho de adaptação, né? É uma versão brasileira, né? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da língua portuguesa, porque o original é o dicionário do ponto de vista da língua francesa, né? Então, ele não pode ser simplesmente traduzido. Então, esse é um projeto longo e no qual eu estou bastante envolvida nesse momento, porque a gente está preparando esse segundo volume. Bacana, não, é um projeto super bacana. Eu tenho aqui o primeiro volume. Boa. E é muito bom mesmo. Essa ideia da Bárbara Cassan é muito, muito forte, né? Muito potente dessa tradução sempre em processo, né? Muito bom. Então, você falou um pouquinho dos trabalhos, e aí, para finalizar, você quer falar um pouco, se alguém estiver interessado, como é que encontra essa sua pesquisa sobre a comédia, se você quiser deixar algum contato, falar um pouco dos grupos que você participa de pesquisa, enfim, fica à vontade, fazer propaganda. Obrigada. Olha, eu vou falar dos grupos. Eu participo de 3 grupos de pesquisa com muita honra, muita felicidade. São grupos que já existem há muito tempo, que já existiam muito antes de eu ter meu diploma, e que eu fiquei muito feliz de ingressar neles, de poder participar. O Núcleo de Filosofia Antiga aqui da PUC, o NUFA, que foi fundado pela professora Maura Iglesias há muitos anos, pela professora Irley Franco. Existe um site do NUFA. Eu nunca sei os sites de cabeça, mas é muito fácil de divulgar, porque se botar www.nufa vai aparecer. Depois eu vou procurar e eu coloco nos créditos finais, pode ficar tranquilo. De Filosofia Antiga da PUC Rio. Participo do CIA, do Laboratório CIA, que é o grupo de pesquisa do professor Fernando Santoro, que foi meu orientador no doutorado e com quem eu trabalho nesse projeto dos intraduzíveis e em tantos outros. Então, também é um laboratório muito fervilhante, muito cheio de ramificações. As pessoas lá dentro são incríveis, são muito ativas. Eu gosto muito também de participar desse grupo de pesquisa. E tenho a grande honra de participar também do Pragma, que é o grupo de pesquisa da professora, que foi fundado pela professora Maria das Graças Augusto, e que a professora Carolina Araújo também é responsável atualmente, né? Então, também trabalho muito com esse grupo, né? A professora Admar Costa, a professora Alice Haddad, essas foram as pessoas que foram minhas colegas de graduação. Ao longo dos anos, a gente se encontrou tantas milhões de vezes, se tornaram todos grandes amigos. E então, eu atuo nesses 3 grupos de pesquisa, procuro estar junto com eles nos eventos que são organizados, participar, né? Estamos sempre trocando, sempre chamando uns aos outros para bancas e coisas desse tipo, para escrever junto, às vezes, né, para participar nos trabalhos uns dos outros, dar curso em conjunto até. Esse ano tivemos pela primeira vez essa experiência proposta pela professora Carolina Araújo. Então, eu participo desses grupos. Eu tenho um pouco de vontade, uma sementinha de vontade de um dia começar um grupo de pesquisa mais ligado à comédia, né? Porque seria uma coisa um pouco menor, porque seria mais específica, mas eu acho que vale a pena, assim,
jogar um certo holofote, sabe, sobre esse percurso, assim, e juntar pessoas que se interessam por isso, porque esse grupo de estudiosos da comédia, eu acho que tem aumentado bastante. Eu percebo isso, né? E então eu acho que talvez um dia eu faça isso, mas não vai ser tão cedo. E quanto às publicações, é um pouco difícil, Cris, de dizer, assim, porque eu sou um pouco organizada com isso. Elas estão por aí, né? Eu tenho muitas publicações na FC, são os Anais de Filosofia Clássica, da UFRJ. Tenho publicações na revista aqui da PUC, que nos faz pensar, e em muitas outras revistas brasileiras, né? E também livros em conjunto. Então, as minhas publicações estão bastante dispersas e eu nunca fiz aquele trabalho de reunir no academia.edu. Tinha que fazer, né? Bom, um dia eu faço, mas por enquanto é isso, assim, o meu e-mail está disponível. Eu sou coordenadora da graduação, então, pelo site da PUC, do Departamento de Filosofia da PUC também, qualquer um pode entrar em contato comigo e fico super feliz, enfim, de trocar, de responder perguntas, se for o caso, de enviar coisa, de enviar material, né? Acho que esse é um trabalho também sempre importante. De vez em quando me escreve alguém assim, estou pesquisando isso, Platão, comédia, não sei o que você tem de material? E aí vou lá na minha pastinha de PDFs e compartilho, que eu não tenho em PDF, mando o título. Então, fiquem à vontade para me escrever para o meu e-mail pessoal mesmo, é luisabuarquedeholanda@gmail.com, Luísa com S, Holanda com H. Bacana, Luísa. Pô, muito bom. Adorei conversar com você, só tenho a te agradecer. Eu que adorei. Saber um pouquinho mais do seu percurso e da sua pesquisa, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você, Cris. Obrigada por tudo. Qualquer coisa, estou por aqui. Maravilha.